Os Estados Unidos estão em pânico. 5 países abandonam o dólar na mesma semana. O ano é 2025. Em 5 capitais diferentes, Pequim, Moscou, Riad, Nova Delhi e Brasília, ministros do comércio assinam documentos num intervalo de 7 dias. Sem grandes coletivas de imprensa, sem manchetes mundiais. Apenas assinaturas. Mas esses não são acordos comerciais comuns. Eles representam algo sobre o qual o mundo financeiro sussurrou por décadas, mas nunca acreditou que realmente aconteceria. O abandono coordenado do dólar dos Estados Unidos para liquidações comerciais bilaterais. A maioria das pessoas passou batido por essas notícias, escondidas na 7ª página dos aplicativos de jornal. Mas nos escritórios silenciosos do Federal Reserve, do Departamento do Tesouro e nas mesas de negociação do Wall Street, os alarmes começaram a soar. Porque o que parece ser 5 decisões isoladas é na verdade uma estratégia sincronizada e ela já está redesenhando a arquitetura das finanças globais de uma forma que a maioria das pessoas só vai entender quando for tarde demais. Aqui está o que realmente está acontecendo. Nos últimos 80 anos, o dólar dos Estados Unidos tem sido a moeda de reserva mundial da linguagem padrão do comércio internacional. Quando o Brasil vende soja para a China, o acerto é feito em dólares. Quando a Índia compra petróleo da Arábia Saudita, ela paga em dólares. Esse sistema criado após a Segunda Guerra Mundial deu aos Estados Unidos um privilégio extraordinário: a capacidade de imprimir o dinheiro que o mundo inteiro precisa, permitindo ao país tomar empréstimos com juros menores e sustentar déficit que nenhuma outra nação conseguiria. Mas em apenas uma semana, 5 grandes economias representando mais de 3 bilhões de pessoas e cerca de 25 trilhões de dólares em produto interno bruto combinado anunciaram que começariam a realizar transações comerciais diretamente em suas próprias moedas, ignorando completamente o dólar. China e Brasil agora negociam em yuan e real, Rússia e Índia em rublo e rupia. A Arábia Saudita abriu as portas para aceitar yuans em vendas de petróleo. E o que está em jogo vai muito além de taxas de câmbio ou políticas de bancos centrais. Estamos falando do possível desmantelamento da estrutura financeira que sustentou a dominação económica americana desde 1945. Se o dólar perder o papel de intermediário obrigatório no comércio global, os Estados Unidos perdem a vantagem estrutural que lhes permitiu financiar desde programas sociais até operações militares com dinheiro emprestado que o mundo era obrigado a manter. Vamos entender como isso aconteceu, porque está acontecendo agora e quais serão as consequências não apenas para os Estados Unidos, mas para todas as grandes economias do planeta. Você vai compreender as engrenagens ocultas que tornaram essa mudança inevitável, descobrir quem realmente ganha e perde com isso, e entender por que esse momento pode ser lembrado como o início de uma nova ordem financeira mundial. E fique comigo, porque mais adiante vou revelar qual é o país que sai como o maior vencedor de todo esse cenário e não é aquele que os analistas previam há 6 meses. As sementes dessa mudança não foram plantadas pelos inimigos dos Estados Unidos, mas pelos próprios americanos. Nas últimas 2 décadas, os Estados Unidos usaram cada vez mais o status do dólar como moeda de reserva mundial, como uma arma geopolítica. Quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, os Estados Unidos congelaram as reservas russas em dólar e cortaram os bancos russos do sistema SWIFT de mensagens financeiras internacionais. Quando o Irã buscou desenvolver armas nucleares, as sanções baseadas no dólar paralisaram sua economia. Até aliados europeus foram multados em bilhões de dólares por violarem sanções americanas em seus próprios acordos comerciais. Cada vez que isso acontecia, outros países observavam atentamente. A mensagem era clara: se você mantém suas reservas em dólares e negocia em dólares, sua economia inteira está vulnerável às decisões da política externa americana. É como construir sua casa em um terreno que pertence a outra pessoa, não importa o quão sólida seja a sua construção, você sempre está a uma decisão de ser despejado. A China observou esse padrão e tirou uma conclusão estratégica: o sistema do dólar não era apenas um arranjo econômico, mas um mecanismo de controle. E mecanismos de controle podem ser usados contra você. Enquanto analistas ocidentais descartavam a desdolarização como algo teórico, os países do BRICS Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul estavam construindo silenciosamente a infraestrutura alternativa. Em 2014, criaram o novo Banco de Desenvolvimento com 100 bilhões de dólares de capital. Em 2015, a China lançou o CIPS, um sistema de pagamentos transfronteiriços concorrente direto do SWIFT. Até 2023, haviam firmado acordos de troca de moedas no valor de centenas de bilhões, permitindo o comércio direto sem conversão em dólar. Pense assim: por décadas, todos os voos passavam por um grande aeroporto central, o dólar internacional. Era caro, ineficiente e sujeito a atrasos, mas era a única opção. Agora, o BRICS construiu 5 aeroportos regionais com voos diretos entre eles. As rotas são mais rápidas, baratas e, o mais importante, não precisam de permissão do lado central. Mas infraestrutura sozinha não substitui uma moeda de reserva. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando a Arábia Saudita, o aliado mais importante dos Estados Unidos no Oriente Médio, sinalizou que aceitaria o yuan nas vendas de petróleo. Isso foi um terremoto financeiro. Desde a década de 1970, o domínio do dólar se apoiava no petrodólar. Depois que os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro em 1971, fizeram um acordo com os sauditas. O petróleo seria vendido exclusivamente em dólares e, em troca, os Estados Unidos ofereceriam proteção militar e apoio político. Isso significava que todo país precisava de dólares para comprar a energia que movia suas economias. Mas essa relação se desgastou. Os Estados Unidos se tornaram energeticamente independentes graças ao cisto, diminuindo a importância estratégica da Arábia Saudita. A política americana em relação ao Irã irritou o Irã. E a China se tornou o maior comprador de petróleo saudita. Quando a Arábia Saudita anunciou que aceitaria o yuan para vendas à China, quebrou a regra fundamental que sustentava a demanda por dólares há meio século. De repente, o maior importador e o maior exportador de petróleo do mundo podem negociar sem tocar em dólares. Agora temos um cenário novo. As sanções americanas criaram a motivação. O BRICS construiu a infraestrutura e o acordo de petróleo entre China e Arábia Saudita forneceu a prova de que o sistema funciona. E a partir daí surgem as consequências. Os primeiros a sofrer não são os Estados Unidos, mas os países em desenvolvimento que se endividaram em dólares. Por décadas, economias emergentes pegaram empréstimos em dólar porque as taxas de juros eram mais baixas do que em suas próprias moedas. Mas à medida que o dólar perde demanda global, o valor dos títulos americanos cai e os juros sobem, o que encarece novos empréstimos e torna a rolagem das dívidas muito mais difícil. Ao mesmo tempo, conforme o comércio global passa a ser feito em moedas locais, a demanda por dólares nesses países diminui, mas suas dívidas continuam em dólar. É como dever dinheiro em uma moeda que você já não ganha. Países que não têm fortes relações comerciais com o BRICS ficam espremidos. Ainda precisam de dólares para pagar dívidas, mas ganham cada vez menos delas. A Europa está em uma posição particularmente desconfortável. A União Europeia muito reclama do domínio do dólar e das sanções americanas que puniram empresas europeias por negociarem com países como Irã e Cuba. Muitos líderes europeus apoiaram discretamente a ideia de desdolarização, mas agora vem o problema. A Europa não tem recursos naturais suficientes para sustentar um sistema monetário alternativo. O euro nunca alcançou status real de reserva global, porque falta à Europa a independência energética e de matérias-primas que dá solidez a uma moeda. Enquanto os países do BRICS negociam entre si, a Europa fica de fora, presa entre dois sistemas, muito dependente dos Estados Unidos para se alinhar à nova ordem, mas sem força suficiente dentro do sistema do dólar para proteger seus próprios interesses. E quem saiu ganhando? Surpreendentemente, o maior vencedor não é a China, mas os Emirados Árabes Unidos. O país se posicionou como a Suíça do novo mundo multipolar. Dubai se tornou o principal centro de negociação offshore de yuan, com o maior sistema de compensação da moeda fora da China. Abu Dhabi manteve parcerias estratégicas com os Estados Unidos, abriga bases militares americanas e investe pesado nos mercados ocidentais. Os Emirados criaram algo raro: infraestrutura financeira que funciona tanto no sistema do dólar quanto no do yuan.
Quando uma empresa europeia quer comprar petróleo iraniano, mas não pode usar dólares por causa de sanções, a operação passa por bancos dos Emirados em yuan, o dirhams. Quando uma empresa chinesa quer investir na África usando tecnologia ocidental, o negócio é estruturado em Dubai com arranjos híbridos de moeda. O resultado: os Emirados se tornaram um novo intermediário obrigatório, assim como Nova Iorque e Londres foram no antigo sistema. Toda grande potência comercial precisa da neutralidade e flexibilidade cambial dos Emirados. O comércio conta a história. As trocas entre Emirados e China cresceram 400% desde 2020. O comércio com a Índia já chega perto de 100 bilhões de dólares por ano. E tudo isso mantendo as alianças com os Estados Unidos e laços financeiros com a Europa. Mas o que realmente está acontecendo é uma mudança de estrutura. Estamos saindo de um sistema de hegemonia para um sistema de rede. Por 80 anos, as finanças globais funcionaram como um modelo de hub central, com o dólar no meio. Agora, tornam-se uma rede de múltiplas conexões, acordos bilaterais e regionais, criando redundância e opções. Isso parece mais democrático e, em certa medida, é. Os países agora têm mais escolhas e menos dependência da política monetária americana. Mas também é um sistema mais complexo, menos transparente e mais difícil de coordenar. Quando a próxima crise financeira global chegar, e ela vai chegar, não haverá um banco central único capaz de agir como salvador de última instância. O Federal Reserve não poderá socorrer dívidas em yuan. O Banco Central da China não vai resgatar obrigações em dólar. Entramos em uma era de maior fragmentação e risco, onde crises cambiais podem se espalhar de maneiras imprevisíveis e onde a cooperação entre sistemas concorrentes se torna quase impossível. Então, voltamos ao ponto de partida. 5 países assinaram acordos em uma semana para contornar o dólar. Isso não foi um ato espontâneo, mas o resultado de 2 décadas de preparação estratégica motivada pela própria política americana de usar o dólar como arma. O que torna tudo possível é a nova infraestrutura que foi criada silenciosamente: sistemas de pagamento, acordos de troca de moeda e, principalmente, arranjos monetários baseados em camaradas que dão ao yuan e a outras moedas uma demanda real.